Que dizer então desse trio? Rutherford, William Van Amberg e Macmillan. Bem, Rutherford propôs uma reunião dos membros da Associação do Púlpito do Povo no dia 31 de julho de 1917. Seu propósito era expulsar da diretoria Hirsch e Huskins. Dos cerca de 40 membros dessa associação, apenas 14 estavam presentes. As acusações eram que esses dois irmãos tinham retirado seu apoio moral e se opunham ao trabalho dessa associação. Os acusados mostraram justamente o contrário e não se conseguiu um número suficiente de votos para expulsá-los da Associação Púlpito do Povo. Mas Rutherford tinha uma carta na manga. Contam os diretores. Com uma audácia cruel, parecendo quase satânica, reuniram um monte de procurações de vários peregrinos, membros dessa associação, que haviam sido enviadas no início do ano com o propósito de votar nos dirigentes da associação naquela época. Compreenderam? Rutherford usou as procurações de peregrinos para a eleição de diretores na reunião anual da sociedade lá em 6 de janeiro, aquelas procurações que eram com esse objetivo, para outro propósito, para apoiar as acusações contra Huskins e Hirsch, sendo que tais peregrinos sequer sabiam das acusações. Era a forma que o presidente encontrou para ter uma maioria contra os dois diretores e expulsá-los da Associação Púlpito do Povo. Ao saberem do mau uso dessas procurações, 7 dos presentes protestaram contra esse método, mas eles não foram ouvidos. Sabendo que tal atitude era ilegal e se fossem processados com certeza eles perderiam, Macmillan escreveu a um desses irmãos peregrinos pedindo a sua autorização para tal ato e o irmão negou veementemente tal uso. Rutherford tinha buscado a ajuda de um advogado da Filadélfia para elaborar um documento a fim de declarar como ilegal o testamento de Russell e as 45 mil ações que ele havia doado àquelas 5 irmãs registradas no seu testamento, como sem efeito legal. Tudo estratégia para que um só homem tivesse o controle da sociedade. Quando qualquer acordo do pastor não convém ao novo presidente, ele geralmente encontra uma maneira de declará-lo ilegal. Mas se for vantajoso para ele, ele o usa e se refere a ele como aquele servo sábio e fiel, concluíam os 4 diretores. Estão lembrados daquele irmão Wisdom, o irmão Sabedoria, que fez uma fofoca enorme para Rutherford, registrada lá no documento Peneiramento da Colheita? Pois bem, esse tal irmão Wisdom, de acordo com os 4 diretores, se esforçou muito para agradar o presidente. É mencionado uma ocasião em um congresso, quando a temperatura chegou a 38 graus no salão de convenção e todos estavam prestes a derreter, este mesmo irmão, por 1 hora ou mais, para grande desgosto de seus ouvintes e do presidente, criticou duramente o falecido irmão Abbott, e isso muito tempo depois de algum assunto ter sido publicado em seu jornal e ajustes terem sido feitos. Não ficamos surpresos ao saber que este mesmo irmão voltou sua língua contra nós, mesmo certa vez ele tendo dito 3 vezes: não posso dizer que vocês estão errados. Ele conversava com outros no Brooklyn e acrescentou boato a boato. Então, de fato, o irmão Wisdom, Sabedoria, era na verdade um irmão fofoqueiro e mentiroso, que passou numa das convenções, como eles falaram, falando mal a respeito de um outro irmão em seu próprio discurso. Era o verdadeiro leva e traz. O artigo de Luz Após Escuridão vai desmentindo várias citações do escritor de Peneiramentos da Colheita, colocando o que de fato cada diretor havia realmente dito. Por exemplo, sobre Wright ter falado que ele fora arrastado pelos outros 3 diretores e que os apoiou para não ser visto como infiel, isso foi negado 3 vezes na presença dos acusadores, e ele esteve com eles desde o início por vontade própria, relataram esses diretores. Até Menta Sturgeon
foi citado na publicação de Rutherford e sofreu a ira de nosso presidente, tendo sido chamado de nomes como Judas e traidor. Quanto à sociedade, até hoje dizer que os 4 diretores protestaram por horas contra o 7º volume, eles falaram: em nenhum momento nos referimos, nem em pensamento, nem em palavra, ao volume. Ao contar a sua história na versão oficial, a Sociedade Torre de Vigia afirma que os 4 diretores passaram horas reclamando contra Rutherford sobre o lançamento do Mistério Consumado. Mas em sua defesa, esses 4 diretores dizem: em nenhum momento nos referimos nem em pensamento nem em palavra ao volume. Seus protestos eram contra a revogação dos estatutos da Carta Constitutiva da Sociedade e do Testamento de Rússio. No entanto, aconselharam os irmãos: sejamos cuidadosos com a forma como recebemos o chamado 7º volume. Pode ser o verdadeiro 7º volume, como o irmão Russell pretendia. Pode não ser. Uma coisa da qual temos certeza é que existem algumas interpretações fantasiosas naquele volume e algumas coisas que não hesitamos em dizer que são erros de doutrina. Percebam a lucidez e o pensamento cristão desses 4 diretores. Ao lerem os principais capítulos do livro O Mistério Consumado, eles perceberam que havia ali interpretações fantasiosas e erros doutrinais e disseram isso para os irmãos para terem cuidado. Foi essa a demonstração que deram. E quão certo eles estavam nesse ponto, não é mesmo? O mistério consumado, que foi considerado o denário da parábola de Jesus, estão lembrados? E também foi dito pela Sociedade de Torre de Vigia que ele foi um teste de lealdade para os estudantes da Bíblia. Ele continha tantos erros doutrinários e interpretações fantasiosas, como disseram os 4 diretores, que 10 anos depois da sua publicação, mais da metade do seu conteúdo foi retirado. A parte que George Fisher escreveu, lembram? Foi tirado completamente em 1927. E depois, na virada dos anos 20 para os anos 30, foi lançado o livro Luz e Vindicação, que substituíram completamente o Mistério Consumado. Ainda outros irmãos manifestaram a sua discordância das decisões de Rutherford de expulsar os 4 diretores e substituir por outros. Uma dessas pessoas, F. G. Mason, escreveu algo que foi publicado ali junto da publicação Luz Após Escuridão. Esse irmão Mason estava entre a família de Bethel que assinou Harvest Siftings anteriormente. E aí ele começa a falar por que ele tinha assinado e como tinha se arrependido desse ato. E obviamente que fora expulso de Bethel também. Mas ele dá sua contribuição nesse panfleto explicando que ele protestava contra as crianças distribuírem o documento, Peneiramentos da Colheita, por ser um documento difamatório, e desaprovava o uso do tempo da equipe do escritório para essa impressão. E mesmo que o conteúdo fosse verdadeiro, não vejo sabedoria, justiça ou amor em divulgar ao mundo declarações tão mordazes, especialmente quando aqueles tão vilipendiados são proibidos de ter o privilégio de se explicar e de usar as instalações da sociedade para se defender, como no caso do irmão Johnson, que confessou francamente e pediu desculpas publicamente perante a família de Bethel por seu pensamento errôneo de que era o mordomo, e foi, presumivelmente, perdoado por todos os presentes. Esse irmão Mason, ele mencionou também a falta de amor cristão durante o expediente, quando no tabernáculo era costume dos irmãos entoarem cânticos. Percebam o que Mason diz. Os administradores desrespeitam esse tempo e privilégio, circulando, conversando e zombando daqueles que cantam. Ou então são alvo de piadas nos teatros e casas de espetáculos que frequentam na noite anterior, frequentado por alguns membros da família de Bethel, anciãos e apoiadores do presidente e seus métodos. Mason, nessa carta aos acionistas que ele escreveu, ele relata também gastos da sociedade sem registro e perdas de descontos.
Diz ele: esses são fatos descobertos em conexão com meus esforços para servir como auditor e porque insisti na adoção de métodos comerciais e me foi recusada a cooperação, e me disseram para cuidar da minha própria vida e fazer o que me mandavam fazer, ou as coisas ficariam difíceis comigo. Percebam, esse irmão trabalhava como auditor das contas da Sociedade Torre de Vigia, junto a William Van Amberg. Recuso-me, diz ele, a assinar ordens do tesoureiro para 3 contas envolvendo mais de $11.000, porque nenhuma auditoria foi feita nas contas e eu tinha certeza de que não havia nenhum livro contábil para mostrar a correção da declaração. Por ser honesto, esse irmão perdeu seu cargo em Betel. E não apenas ele, mais de 20 membros de Betel foram expulsos de lá por se recusarem a assinar a publicação que Rutherford imprimiu, chamada de Peneiramentos da Colheita. E outros que assinaram, depois se arrependeram, como foi o caso desse irmão, F.G. Mason, foram expulsos depois. Após essa carta escrita por Mason e publicada em Luz Após a Escuridão, Mason, que foi auditor das contas da Torre de Vigia, quem escreve agora é Francis McGee, um estudante da Bíblia que morava em Betel e era advogado, portanto deu instruções aos 4 diretores. McGee, então, explica o seguinte: Rutherford criou uma regra sobre ninguém, exceto oficiais e comissões, que não trabalhassem no tabernáculo, deveria estar lá em horário de expediente. Corria um boato de que isso se aplicava aos 4 diretores. Mas como se aplicariam a eles se eles não eram diretores oficiais? Por isso, eles foram até o escritório falar com Martin para saber de onde tinha vindo aquela ordem. E foi aí que Macmillan chega e ordena que eles se retirem. Hirsch não elevou o punho contra Macmillan, conforme diz Peneiramentos da Colheita, mas apontou-lhe o dedo. E Macmillan chama a polícia para levar os diretores, que estariam, segundo ele, perturbando o pessoal. O policial se negou a expulsá-los de lá, pois reconhecia que aqueles homens eram diretores da Torre de Vigia. E mais tarde, Macmillan, esquecendo-se por um momento da sua declaração anterior, de que os diretores estavam perturbando os irmãos no local e por isso que ele chamou a polícia, Macmillan disse que alguns dos obreiros presentes nem sabiam que os 4 diretores estavam lá. Viu só como a gente, quando mente, acaba se atrapalhando? Francis McGee, o advogado que ajudou os 4 diretores, continua relatando. No dia 17 de julho de 1917, a data em que ao meio-dia Rutherford lançaria o 7º volume e anunciaria a destituição dos 4 diretores opositores, ele marcou às 8 horas da manhã uma reunião para a Associação do Púlpito do Povo e notificou Pearson, Hirsch, Rich, Wright e Huskins para uma outra reunião da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados às 9 horas da manhã. Como é que Rutherford convocou esses irmãos para uma reunião da sociedade no dia 17 de julho, se no dia 12 de julho ele secretamente havia destituído esses irmãos como diretores? Percebam a incoerência da ordem de Rutherford e que McGee apontou para os 4 diretores? Se vocês não são mais diretores oficiais da sociedade desde o dia 12 de julho, como é que ele convocou vocês para uma reunião dos diretores da sociedade no dia 17? Isso, se tivesse sido levado a julgamento, demonstraria ser ilegal e os 4 diretores poderiam ter ganhado a causa. De acordo com o Tribunal de Apelação de Nova York, a eleição na reunião anual de 6 de janeiro de 17, que colocou Rutherford para presidente, Pearson para vice e Van Amberg para tesoureiro, não os constituía por si só membros do Conselho de Administração. Se considerarmos as regras que Rutherford e seu advogado da Filadélfia diziam ser corretas, Rutherford não era diretor quando foi eleito presidente e, portanto, não estava qualificado para ocupar o cargo de presidente, sendo seu título atual inválido.
Por outro lado, se os diretores eram de fato remanescentes, então continuavam sendo, e outros não poderiam ocupar os seus lugares até que os acionistas o fizessem na próxima assembleia, através de 2/3 da votação. Outro ponto salientado por McGee. Johnson convenceu-se de que ele era o administrador da parábola de Jesus erroneamente. Porém, na convenção de Boston, Clayton Woodworth falou publicamente do presidente, o Rutherford, como o administrador, e desde então publicou pessoalmente a sua exposição. Ele pediu que esse artigo fosse publicado na Torre de Vigia de Sião, mas Rutherford se negou, presumivelmente por modéstia da sua parte, e não por qualquer dúvida da aplicação da parábola a si mesmo. Ele fala de que os opositores murmuravam contra o 7º volume como a moeda da parábola, exatamente como Woodworth tinha aplicado a Rutherford. Por último, McGee afirma: quanto à declaração de Rutherford de que a sociedade requer peculiarmente a direção de uma só mente, no caso a dele, isso estava em conflito com a lei da Filadélfia, com a Carta Constitutiva da Sociedade e com os próprios desejos de Russell escritos em seu testamento. Depois que Luz após a Escuridão foi escrito e distribuído para vários irmãos, Rutherford tentou fazer uma tréplica, publicando Harvest Sifting Parte 2. E ainda os irmãos opositores, os 4 diretores que discordavam dele, escreveram mais tarde Fatos para os Acionistas. Mas nós não vamos considerar essas publicações aqui, apenas dando conhecimento a vocês de que elas existem. O ano de 1917 ele estava chegando próximo do seu final. E todos esperavam que a reunião anual de 1918 traria mais luz de entendimento e talvez os acionistas percebessem quem estava tentando enganá-los e quais as pessoas deveriam ser escolhidas para presidir a Sociedade Torre de Vigia. Mas os 8 diretores foram presos por alguns meses e uma lavagem cerebral seria feita nas classes para convencer os estudantes da Bíblia de que Rutherford e a sua equipe eram os perseguidos pelos opositores, perseguidos pelo governo, pela cristandade e até pelo próprio diabo. Afinal, eles foram presos. E então, com essa atitude, como a gente sabe, em toda eleição, aquele que é mais perseguido, ou aquele que é preso, aquele que acontece alguma coisa, acaba elevando-se no poder. Com os 8 diretores foi a mesma coisa. E na verdade, antes de 1917 terminar, Rutherford havia enviado um teste em forma de perguntas para as congregações ou classes, chamada na época, para ver qual a opinião deles sobre quem deveria ser o próximo presidente da Sociedade Torre de Vigia. E, por incrível que pareça, a maioria era favorável a Rutherford, segundo conta a organização. Na refeição noturna do Senhor de 1918, os grupos já estavam separados da Sociedade Torre de Vigia e seguido o seu próprio caminho. Quando agora você assistir o DVD de novo, Fé em Ação, da Escuridão para a Luz, comente com alguma testemunha de Jeová que esse nome é muito similar a um documento chamado Luz após Escuridão, que foi escrito por aqueles 4 diretores expulsos da Torre de Vigia que tem o seu lado da história para contar, mas que a Torre de Vigia preferiu apagar. Portanto, gente, vamos apenas fazer um resumo do que dizia Luz após Escuridão. Qual era a outra versão dos 4 diretores sobre tudo o que aconteceu? Primeira delas, no funeral de Russell, Macmillan deixou claro a um deles que a única escolha para presidente era Rutherford e que todos os demais diretores deveriam ou recusar ou eles seriam expulsos. Segundo ponto, na reunião anual de 6 de janeiro de 1917, Rutherford escreveu novos estatutos para a sociedade, dando total autoridade ao presidente
e obrigou a banca que coordenava a reunião anual a aceitar isso tudo atrás do palco, atrasando a votação. Terceiro ponto, o protesto dos 4 diretores era para que fossem respeitados os estatutos oficiais da sociedade na sua carta constitutiva e no testamento de Russell. Quarto, a alegação de Rutherford de que para ser um diretor legal da Sociedade Torre de Vigia, a pessoa precisaria estar morando na Pensilvânia, e isso não se aplicava à sociedade, porque a sociedade fora fundada em 1884, bem antes de existirem essas leis. Quinto ponto, o Conselho de Administração deveria dirigir a corporação e não apenas um homem só. Esse conselho teria membros vitalícios e só poderia ser substituído nas reuniões anuais com pelo menos 2/3 de votação dos acionistas. Portanto, a expulsão dos 4 diretores antes da eleição era ilegal. Sexto ponto, se os novos estatutos propostos por Rutherford para destituir aqueles 4 diretores foram usados para questionar a legalidade do cargo deles, tampouco os nomes para presidência, vice-presidência e tesouraria também eram ilegais, porque eles não eram diretores naquela época e nem residiam na Pensilvânia. Sétimo ponto, Rutherford usou procurações falsas de peregrinos para conseguir a maioria na votação e assim expulsar 2 dos 4 diretores da Associação Púlpito do Povo. Oitavo, Rutherford ameaçou expulsar membros da família de Bethel caso não assinassem a publicação Peneiramentos da Colheita. E nono, Andrew Pearson, o vice-presidente da Sociedade Torre de Vigia, se posicionou ao lado dos 4 diretores, assim como o advogado McGee. Então, gente, o modo como a Torre de Vigia conta a sua história sempre é assim, como um apóstata, com meias-verdades, com mentiras, com dissimulações e enganando as pessoas.